Cena 7. Model câmera. Como foi? Felipe Siqueira, cena 1, primeira. Cena 1, Gustavo Ziller, primeira. Chegamos, né, velho? Afe Maria. Hã? Você sabe que eu acredito na ciência, né? Outro dia eu li um negocinho que o abraço tem que durar mais de 20 segundos pra dar certo. Então agarra aí um tiquinho, Felipe. Agarra aí um tiquinho. Faz carinho que eu tô com saudade de você. Graças a Deus. Nossa, coisa boa. Tá tudo bem? Abraço de mineiro é bom, né? Não é? Então, acalenta a alma. Tá doido, velho. Ô, honra, gente. Ô, Entrevistar gente. esse homem. Que é isso? Afe Maria. Eu tô com muita moral, não tô não, Zé? Ah, não, para com isso. Você tá com amigos? Hã? É a melhor coisa da vida, senhor. Graças a Deus. Ainda Faltou mais só no- o pão de queijo. No momento que a gente tá vivendo, né? Aí é melhor ainda, cara. O que você acha que é o momento que a gente tá vivendo? Eu acho que nós dois estamos vivendo um momento da conscientização que o tempo é cúmplice. É. Sabe? Negócio de matemática não tá com nada, não. Deixar a matemática para os cientistas. A gente tem que usar o tempo como testemunha. E eu tava lendo um troço há pouco tempo, um livro do Sêneca, chama Sobre a Brevidade da Vida. E a vida, ele tem uma constatação sobre o tempo. Engraçado que o Sêneca foi um dos primeiros a falar sobre essa coisa de o passado não existe, né? O futuro também não, o que se tem é o presente, né? Hoje em dia é amplamente difundido, né? Mas o pessoal esquece de quem que falou essas histórias aí pela primeira vez. E aí ele fala sobre o tempo não nos falta. Você que gasta mal. E a gente protege mal o nosso tempo. E ele fala assim, se você protegesse o seu tempo, como você protege o seu dinheiro, as suas posses e propriedades, você ia ver que ele não te falta. Você que gasta mal o tempo. Então, qualquer pessoa, se a gente parar para pensar, quantos cafezinhos, quantas coisas e quantas pessoas roubaram o nosso tempo ao longo da vida, que não deu em absolutamente nada, sabe? Sabe como que isso se materializa, Felipe? É uma coisa que eu vibro quando eu vejo que isso se tornou um hábito na minha vida. Eu vim para cá de Uber. E dentro do Uber tinha um cara dirigindo que o único contato que esse cara vai ter comigo e eu com ele na vida é esse momento de espaço e tempo. Né? Eu vou viver 100 anos, ele vai viver 100 anos. Em 0,000 tantos zeros, 1%, eu tive esse contato com ele. É muita falta de noção se você não se dedicar a esse contato, entendeu? Então, o José, que provavelmente vai ver esse papo nosso pelos streamings, conversou comigo, cara. E eu vim contando pra ele de você, sabe? Do meu atual momento, dos filhos, das netas. E ele foi escutando e foi se encantando. E eu fui encantando pela vida dele. Ele é de Pernambuco, veio pra São Paulo há 22 anos. E é isso. Tá? E o dia começou bom por causa disso, de verdade. Não tô de sacanagem aqui, não. Não é demagogia. Cheguei aqui assim, caramba, José, é isso. Então, isso é aproveitar o tempo de um jeito não matemático. Né? O tempo matemático, cara, não me interessa mais. Eu não consigo me conectar com pessoas que quantificam o tempo. Para mim, a pessoa mais legal de conversar é a que frui o tempo, sabe? E aí o tempo se torna testemunha. Hoje, eu nem sei quanto tempo durou a viagem de Uber que eu fiz, mas para mim durou uma eternidade. Porque eu fruí o momento que eu tive com o José, entendeu? A vida acontece aí. E o tempo é relativo. Total. Tem gente que a gente gasta pouquíssimo tempo e assim, nossa, é uma tristeza sem fim, sabe? Porque não rende. A pessoa pensa completamente diferente de você, nada concatena. Você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? É isso aí. Hoje, minha maior atividade são os esportes que eu pratico, os documentários que eu produzo e, portanto, eu preciso de patrocinador. Muitas vezes eu sento na mesa de uma marca, de um patrocinador novo, que no início do papo acontece o que você acabou de falar. Eu falo, cara, como que eu termino esse papo não sendo indelicado,
sendo elegante, fruindo o tempo, dentro do meu ponto de vista. Mas assim, não vai rolar, porque está muito claro, os momentos são diferentes. Eu acho que isso é uma maturidade do crescimento, já puxando para a tua pesquisa, para o teu mergulho nesse momento, né? As empresas, as pessoas crescem quando elas percebem que conexões acontecem quando a gente está mais próximo do mesmo capítulo do livro. Sabe? Total. Se eu estou no início do livro, você está no último capítulo, cara, não conversa, vai ter spoiler, vai dar ruim, vai estar, né? Eu estou no início de uma série, você está na 3ª temporada e tá, cara, calma, o momento certo de conversar vai acontecer. Então, quando você senta numa mesa de negociação com teu colaborador, colaboradora, com a tua família, sabe, com a tua namorada, quando você percebe que você está na mesma página do livro, cara, não é só no mesmo capítulo. Aí você Muito fala, especial. caralho, mano, eu tô na mesma página do livro com essa mulher, com esse amigo meu, acabou, cara. E não foi o que aconteceu com a gente? É isso, né? É a mesma página do Paixão livro. instantânea, tipo assim, nossa. Tudo que eu falava você entendia, tudo que você falava eu entendi. Foi, gente, que legal. É isso, O cara. melhor amigo da vida em 5 isso. minutos. Né? Mas Quando a gente se conheceu. E precisa disso, né? Você teve suas experiências, eu tive as minhas experiências, a gente vai conduzindo paralelamente e a gente está na mesma página do livro, cara. Esses encontros, eles são raríssimos. É muito raro. E é quase que um desrespeito à existência você não aprofundar esse tipo de encontro. Total. Sabe? Total. Eu tô tendo um recente e já tive alguns e espero ter outros, mas é muito raro. Isso é uma coisa que eu falo com meus filhos, né? Eu tenho 2 meninas, a Jojo, que você vai conhecer, já conhece, vai conhecer, a Yara e o Matheus. Eu falo com eles, turma, quando vocês perceberem que o encontro raro aconteceu, não abre mão. Afunda o pé. Afunda o pé, acelera. Daí vem coisa boa. Bom demais. Gente, assim, a gente já fluiu aqui no assunto, né? Já entramos, apresentei o Zília, não falei nada, né? Porque assim, o assunto já vai tão bom, né? Mas falando especificamente da série, né? Quando a gente fala sobre essa coisa dos segredos do crescimento, né? E quando você fala do tempo, e aí eu vou puxar o gancho aqui para o patrocinador nosso, que é muito especial, que economiza tempo dos empreendedores, que é o Nu Empresas. Por quê? Porque a gente tem tanta coisa para fazer que não dá para ficar preocupando, né, com conta a pagar e tal. Tem que ter um back-office ali bem organizado, né? Então, por isso que a gente pega um parceiro que está em comunhão com a gente, né, com relação a tempos e valores, inclusive, né? E, irmão, assim, eu já sou seu fã antes de ser seu amigo, me tornei seu amigo, me tornei mais fã ainda, porque eu lembro que lá atrás eu ouvi uma história desse cara que, tipo assim, falei, velho, que cara se ferrou tudo ali, né? Porque o burnout e fundador de empresa de tecnologia e o pau quebrando, aquelas loucuras todas. Qual que é, primeiro, né, assim, antes de ter se ferrado todo, qual que é a origem do Gustavo, assim? Qual que é a origem mesmo, sabe? Seu pai, sua mãe, seus avós, cidade, de onde é que vem, de onde são suas raízes? Eu me materializo em Belo Horizonte, né? Eu nasci em BH e quando eu digo me materializo é porque eu tive noção da minha existência ali. Então, minha primeira imagem que eu tenho é no quintal de casa, na verdade, na garagem de um apartamento na Rua Viçosa, que eu passei lá outro dia com meu pai, ele falou, a gente já morou aqui, eu falei, pai, eu lembro de uma cena de eu lavando um pneu de carro na garagem e você chegando do trabalho, enfim. Então, ali eu falei, pô, eu existo. Essa pessoa aqui vai rolar, né? A partir dessa cena, cara, eu lembro que a minha vida foi permeada de personagens, assim, e muito desse imaginário de Minas Gerais, né?
a minha avó materna, meu avô paterno, um tio por parte da minha mãe, um amigo do meu pai que tinha uma roça. Então, eu acho que o meu ludismo da infância foi muito dessas histórias que a gente lê nos livros de Guimarães Rosa, sabe, todos esses livros têm histórias incríveis, né? Então, quando você tira todas as cascas de quem eu sou, o que resta é essas imagens aí que eu tenho, e que é o que eu estou tentando resgatar hoje, né? Eu acho que... Você perdeu isso por um momento? Perdi um pouco. Perdi ali no final de 2000, nessa década de 2000 a 2010, né? Foi o início da perda. E aí, em 2012, quando eu desmaiei no trânsito de São Paulo, dirigindo um carro, podia ter morrido, matado alguém, ali eu acho que foi sabe, assim, o ícone, né? O dia que materializou essa perda, né? Uhum. Eu gosto de trabalhar, Felipe, você também, eu sou fã, cara, eu adoro trabalhar, adoro produzir. E você materializa uma perda da essência quando você usa seu tempo de forma inadequada, quando você faz coisas que não estão dentro do teu coração, né? Eu acho muito perigoso quando a gente fala assim para a nova geração, trabalha com o que você gosta, une o propósito com não sei o quê, porque isso é um perigo. A gente tem que fazer coisa chata no nosso dia, a gente tem que gostar da rotina, gostar de coisas que a gente não sabe assim, isso eu não gosto de fazer, isso é um perigo, né? E hoje a rede social sequestra os nossos cérebros para essas facilidades, né? Mas eu acho que existe sim uma coisa que é quando você se machuca, né? Quando você está muito afastado dessas coisas que te deixam confortáveis, né? E eu me machuquei muito, cara, eu me afastei muito, eu acreditei em pessoas que eu não deveria ter acreditado, eu não só acreditei como apostei, né? Uhum. Eu me envolvi com processos de dinâmicas de sociedade, que, sabe, não fazem sentido. Mas vivi isso. E talvez precisasse viver mesmo, né, para chegar nesse momento de vida. Então, fazendo o arco agora e resgatando aquele Gustavo lá de trás, eu acho que eu estou muito mais próximo nesse Gustavo, da garagem da Rua Viçosa, lavando pneu durante 1 hora, né? Fiquei lá, lavando pneu de um carro de um vizinho. Olha que doideira, né? Teve uma época que minha mãe falava, esse menino tem realmente algum tipo de condição especial, né? Eu acordava de madrugada e ficava andando no quarto, assim, fazendo alongamento, colocava o travesseiro nas pernas e ficava tentando pegar meu pé. Minha mãe falava que ficava parado na porta observando. Falava assim, esse menino, ele... É diferente. É diferente. Né? Vamos deixar ele fluir. E o legal é que ela deixava eu fluir, né? Ela não ia lá e falava, deita, menino, vai dormir, você é louco, vou te internar. Ela ficava só vendo de longe. Olha só que coisa linda da minha mãe. Ela devia estar aproveitando o tempo dela para observar o filho, né, cara? Ao invés de ficar punindo o filho, né? Isso é coisa do demônio, não sei o quê. Não, ela ficava lá parada na porta, olhando. Eu agradeço minha mãe por isso hoje. Né? E eu tô mais próximo desse Gustavo, né? Tô na melhor fase da vida, cara. Que bom, mano. Porque esse início, né? Quando a gente tem... Eu, pelo menos, tive uma coisa de... sou de Cataguás, da roça, né, e tal. Tem que provar quem eu sou, né? Então, eu tive uma coisa ali, assim, muito profunda de... Sabe? Tipo o Tupac Shakur ali, de ir against the world, vambora, nós, tal. E a raiva, você acaba criando muita coisa, porque a raiva também é força propulsora, né? Só que ela não sustenta. E nesse início seu, assim, como é que foi a criação da primeira coisa, da primeira empresa, assim, o primeiro start ali de Gustavo empreendedor? Legal. Faculdade em BH, amigos com a mesma visão do que a gente queria fazer. E Belo Horizonte é uma cidade que a vocação dela é uma vocação turística, né? E tudo que está em torno do turismo. A nossa cidade é uma cidade pequena, ela é a terceira menor capital do Brasil, né? Se eu não me engano. Não dá para ter uma mina de nióbio no meio da cidade. Não existe isso, não vai ter uma fábrica de tijolo. Não tem espaço na cidade. Então a vocação dela é entretenimento, é turismo, é gastronomia,
é música, Clube da Esquina, o heavy metal da década de 80, o novo movimento que começou lá do hip hop com Djonga, FBC, Hot Oreia. A nossa vocação é essa, é dar voz para a rua, né? E eu lá na faculdade já via isso, não era consciente, mas como eu vivia isso, eu falava assim, uai gente, a gente tem que empreender nesse trem aqui, ué. Né? Aqui que tá a parada da cidade. Então eu lembro que a gente montou na faculdade, mesmo que de forma não oficial, né? Não tinha CNPJ nem nada, mas a gente tinha ali uma produtora de evento. Então a gente fazia as caloradas, fazia shows na rua, essa produtora cuidava da minha banda, eu tinha uma banda de rock na época, aí outros amigos que eram músicos colavam na gente, pô, vamos fazer uma turnê junta. Então o primeiro empreendimento foi uma produtora artística, né, a partir da faculdade, linkando já o nosso sonho com o que era possível fazer dinheiro na cidade, que isso é uma coisa que o empreendedor e a empreendedora hoje muitas vezes não se conectam, né? Eu fico pensando assim, quem vai montar alguma coisa em Belo Horizonte, se não leva em consideração a vocação da cidade, a chance de dar errado é muito grande, sabe? Total. E a mesma coisa em Cataguases, que é um polo cinematográfico maravilhoso, é a mesma coisa em Tiradentes, em Monteiro Lobato, em São Bento Sapucaí, sabe? Em Laguna, em Santa Catarina, em todos os lugares do Brasil, as cidades têm vocações, né? E eu não sei se foi sorte ou se foi um momento que eu estava mais próximo do Gustavo lá da garagem, que a gente sentiu isso em Belo Horizonte, né? E aí a gente começou, e daí, cara, a gente foi puxando um fio que a gente chegou até a maior produtora artística e cultural de BH, né? Que massa. A gente fazia praticamente todos os eventos, não vou dizer os mais importantes, mas todos os eventos que levavam um grande número de pessoas ali no final da década de 90, início dos anos 2000, passavam pela nossa mão. E aí já tinha CNPJ, já tinha nome. A partir desses eventos a gente juntou uma grana e fundou uma rádio universitária, que era a Savassi FM. Que massa. Essa rádio foi fechada porque a gente operava com a potência maior do que era permitido. Baixou a Polícia Federal lá, né? Foi um negócio incrível. Cheguei lá na porta da rádio, tinha a Polícia Federal, liguei pro Léo, meu sócio de vida, falei, Leleco, o que tá rolando? Velho, descobriram a nossa transmissora. Tô com medo de encano, né? Foi um momento massa, assim, mas é isso. Aí veio rádio, veio selo musical, produtora cultural, produtora artística, isso tudo desagou na tecnologia por causa da cultura, porque aí a Telemig celular, que era a operadora mais inovadora do Brasil na época, o mercado ainda não tinha consolidado, né? Tava tudo começando, olhou pra gente e falou assim, peraí, vem cá e faz isso tudo aí no celular pra gente. Então a gente começou a pensar em streaming para rede de telefonia, quando a rede ainda era LTE, era tipo 2G, né? A gente começou a pensar em SMS, notícias pelo celular lá atrás. Esse foi o primeiro produto que deu certo? Assim? Esse foi o primeiro produto que deu certo. E a gente fez um produto que deu tão certo que ele foi o maior faturamento dessa operadora durante muito tempo. A gente fez uma parceria com a revista Trip, né? Paulo Lima, que, putz, um cara que eu adoro, meu mentor, meu grande amigo. E aí a gente fazia editorias da revista Trip por SMS. E as pessoas assinavam. Isso já existiu no mundo, né? E essa assinatura era lá, sei lá, 10 centavos por editoria, 5 centavos, não era uma coisa grande. Só que a gente tinha 190 mil pessoas assinando isso, cara. E a gente que ajudava a Trip a fazer. Pô, cara, pingava uma grana. Era um fluxo de caixa, assim, para nossa empresa, que, cara, a gente nem sabia o que fazer com a grana. E talvez se a gente soubesse, tava todo mundo mais sossegado hoje em dia. Mas era muita grana. E a gente reinvestia na empresa. Aí reinvestia em tecnologia, reinvestia em trazer pessoal, em realizar nossos sonhos, né? Mas era incrível, a gente começou desse jeito. E tem uma coisa que você falou sobre a vocação de BH, acho que pouca gente sabe também. Uma das primeiras aquisições que o Google fez no mundo foi em BH. Isso aí. Uma iniciativa lá na época da UFMG. Da UFMG, né? Os professores e tal. Isso aí.
e que criou o primeiro centro de desenvolvimento do Google no Brasil em BH. É isso aí. Então a UFMG ela tem essa coisa sobre, né, tecnologia e forma muita gente e tudo. E nós também, né, começamos ali em 2013, 2014, em BH, na mesma época de São Pedro Vale, né, que aí tinha o JP lá, Hotmart, o Israel com a Amélios, o Cartacho com a Simpla, todo mundo meio ali num Gustavo Caetano, né, todo mundo meio num movimento. Isso aí. Essa coisa do ecossistema de tecnologia, porque você estava antes disso. Antes disso. Eu vi isso nascer. Eu sou uma geração, um pouquinho menos de uma geração antes. Qual que era o telefone? Só pra galera entender que assim, não era iPhone não, tá? Não. Assim. Qual que era o telefone? O telefone mais sofisticado era o Nokia 6210, eu acho, 63 tipo alguma coisa. O Pelezinho, lembra do Pelezinho? Era uma arma branca, Eu lembro. Era assim, se você joga na cabeça de alguém, mata. Era tipo uma faca. E o único joguinho que tinha era o da cobrinha. É, o né? da cobrinha, isso aí. A gente é dessa época, né? Mas eu vi isso acontecer, isso é uma outra vocação da cidade. Belo Horizonte tem uma vocação para trabalho de escritório muito forte, sabe? Pessoas gostam de trabalhar em Belo Horizonte. Então, se uma empresa do tamanho da, sei lá, vamos colocar uma siderúrgica, uma mineradora, uma empresa do sistema financeiro, quiser montar um escritório administrativo em Belo Horizonte, ela vai se dar bem, sabe? Vai se dar bem. Porque a pessoa que mudar para lá vai ser feliz. A rua de BH é vibrante, os eventos são legais, os botecos são legais. Legal, né? O Belo Horizontino é a melhor pessoa do mundo, né? Tá muito bacana mesmo. Então aí é uma vocação legal, sabe? Na tua próxima empresa, monta o escritório lá. Põe a administração lá, sabe? Nós vamos fazer Manda o um CFO para lá. Com certeza. Aí é legal. Manda a fábrica para outro lugar e em BH fica a sede oficial que vai tocar essa história. Uma pergunta assim que, né, eu conversando com a turma do Nu Empresas e a turma tem uma vocação muito, muito bacana assim, de entender a tecnologia a favor do negócio, né? Entender a tecnologia a favor do empreendedor e liberando tempo, né? Essa história toda. Você montou uma empresa de tecnologia. Depois a vida foi fluindo, né? E rolou tudo que aconteceu e tudo. Como que você enxerga a tecnologia a favor desse empreendedor na época e a favor desse empreendedor hoje? Hoje. Que é outra história. Sim. Não, outra história. Na época, a gente não tinha ainda sido sequestrado pela tecnologia. Eu uso essa palavra pesada porque eu acho que é isso mesmo que aconteceu. Porque a gente viu os aplicativos de mobilidade chegando, a gente viu as redes sociais tomando conta, e eu adorava isso. Eu cheguei a fazer um artigo para o Valor Econômico idolatrando os aplicativos de mobilidade, né? Só que todo movimento tem reação, todo movimento gera consequência. E são consequências que a gente não consegue observar no começo. Pessoas muito intelectuais que estudam isso, etc., avisaram a gente na época. Eu fui um que não dei ouvidos, né? Então, só viu o lado bom. Só viu o lado bom, né? Naquela época, a gente não tinha consequência disso. Então, eu acho que a gente usou mesmo esses processos todos para melhorar um monte de coisa, um monte de processos na empresa. Essa que é a verdade. E a gente melhorou, economizou grana, otimizou o tempo matemático, né? A gente fez a cartilha bonitinha, né? Olhando hoje, o impacto de hoje, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa dar 2 passos para trás e realmente fazer o download das coisas para o que deu errado. Ô Felipe, eu sou muito cético hoje com tecnologia, cara. Eu acho que um monte de coisa deu errado, né? Eu acho que tem poucas coisas que se beneficiaram. O sistema financeiro é um que se beneficiou, né? O sistema financeiro brasileiro é o mais evoluído do mundo. O Pix é a moeda mais moderna que existe, mas disparado, né? Agora, as outras coisas, meu amigo, eu não sei não. A gente precisa olhar em perspectiva e começar a pensar como que a gente tem que arrumar a casa, sabe? Porque, assim, na minha visão, é ferramenta.
né? Como outra qualquer. Mas a gente não está usando Mas a como gente isso. não usa como. É. Então, quando você fala assim, eu tenho um internet bank que é incrível, e eu Isso tenho a gente usa bem. aplicativo e eu pago aqui, é tudo simples. Perfeito. Minha vida tá... né? Não, isso a gente usa, isso é ótimo. Por outro lado, você tá com a cara na tela do troço, dando scroll infinito e acabando com a sua vida. Cara, outro dia eu peguei o telefone de uma pessoa que eu amo. Amo. Eu me preocupo com a vida dessa pessoa. Eu quero que ela viva coisas que eu vivi, eu quero que ela... E aí coloquei naquela tela que você vê como que o tempo está sendo usado. Nossa, Meu é um amigo, desastre. eu entrei em pânico. Porque é uma moça de início de pré-adolescência. Eu falei, eu preciso atuar nisso aqui, sabe? E é um paradoxo, porque você também está sequestrado. Então, aí, imediatamente depois, eu abri o meu. Falei, peraí, eu tô falando dessa pessoa que eu amo, mas deixa eu olhar para mim também. E eu fiquei assustado. Falei, como assim, cara? Tá errado esse trem. Eu preciso me policiar, eu preciso ter mais disciplina em cima disso. Né? E às vezes a gente usa uma desculpa, né? Que assim, principalmente assim, a gente que trabalha com isso, né? Eu não dependo de rede social para sobreviver, nem nada disso, mas a minha atividade fim é vender roupa, né? Eu amo vender roupa, mas você se coloca num lugar que você fala assim, não, mas eu trabalho com rede social, é meu custo de aquisição e tal, e de fato né? Aí outro dia eu fiz uma analogia que eu falei assim, não, mas peraí, e o jornalista, né? Das antigas lá, sei lá, jornalista da TV X, o cara fazia o trabalho dele, que é o jornalismo, mas ele ficava o resto do dia inteiro vendo televisão? Não é possível. Não é possível. Né? E é o que a gente faz. Às vezes o cara fala, mas eu sou criador de conteúdo. Beleza, cria o seu conteúdo, vai e tal, faz o que você tem que fazer, mas assim, você não precisa ficar, porque se você pensar, a hora que você olha assim, às vezes 5 horas de Instagram, 10 horas de sei lá o que, você fala, que horas que você viveu? É isso aí. Porque você só... Né? É assustador. E o que vem dentro disso, né? Toda a distopia que a gente vive, né? É uma loucura. A Austrália barrou rede social para crianças até 16 anos. Certíssimo. Certíssimo, Felipe. Eu acho também. Não tem como, cara. A gente está vivendo uma epidemia de cérebros viciados na pior droga que a humanidade já produziu, que deveria ser benéfica pra gente, né? Mas, cara, eu tô vendo amigas da minha neta, né? Eu tenho uma neta enteada de 12 anos, eu vejo essa menina crescer. Eu vejo o que está acontecendo ao redor. Eu tenho uma neta de 2 anos, eu tenho filhos que trabalham com isso, né? Eu tenho pessoas que me importam. Então, eu não quero deixar barato isso, eu quero atuar. E a forma de você atuar é se organizar internamente, entender o que é ferramenta, entender o que é útil, o que não é, e mostrar na prática como que você está lidando com isso. Né? A gente aprende em várias camadas. A forma da gente aprender de forma profunda é vendo alguém te explicar, fazendo e depois anotando o que você fez. Se eu conseguir fazer isso pelas minhas netas, tá ótimo. Se você tiver que dar, então, vamos lá, hein? Porque a gente tem muitos empreendedores pequenos e microempreendedores e tal que se inspiram muito nas nossas histórias. Né? Qual que é a dica que você dá para esse empreendedor que está começando agora? Como que ele deveria usar a tecnologia a favor dele, vindo de um cara de tech, de base tech, e não o contrário? A primeira coisa é que a vida real é muito mais legal que a ficção. Então esse empreendedor tem que acreditar que a vida dele é tão legal quanto a vida do Ziller, que já escalou o Everest. Eu não tenho coragem de dizer que esse cara não vai ter uma vida especial porque ele não escalou o Everest. E é isso que a rede social faz. A rede social, ela cria um muro entre eu, escalador, e a pessoa que não escala. Então, ela cria tudo que eu preciso para eu dizer assim, Felipe,
Com 36 anos de idade, eu desmaiei no trânsito de São Paulo. Fui pré-diagnosticado com depressão, tive um burnout, eu tomava remédio para dormir e remédio para acordar para conseguir trabalhar. Eu estava com os exames todos errados e aí eu descobri o esporte que eu pratico. Esse esporte me transformou, eu comecei a treinar. Hoje eu tenho 40 montanhas de altitude escaladas, mais de 30 expedições, ultramaratonas. Eu consigo te ensinar isso, cara. Eu consigo te ensinar isso. Clica aqui, é só R$29,90. Eu não tenho coragem de fazer isso. Porque isso é ficção. A vida desse empreendedor que está começando é difícil, cara. Eu tive muito privilégio para estar onde eu tô. Então eu não posso assumir que esse cara vai acordar às 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, para trabalhar enquanto os outros estão dormindo. Eu não sou desse papo. Então a primeira dica que eu dou é: a grama do vizinho não é mais verde que a sua. Ela é diferente. Entendeu? Acredita, cara, que você tem uma vida real. A sua vida real é o horário que você trabalha, são os seus corres, as pessoas que você acomoda na tua vida. Isso é a primeira coisa, cara. E aí sim, pincelar as pessoas que estão te inspirando para essa vida real, não para ficção científica, sabe? Hoje, infelizmente, o maior número de conexões que a gente tem nesses lugares é entre a vida real e a ficção. Então é um empreendedor que está começando uma loja de roupa ou uma marca de roupa que não se conecta a você, que é a vida real. Por quê? Porque antes de você, a rede social pega ali o que ela sabe fazer de melhor e joga um monte de delírio pro cara. Um bando de arrasta pra cima, cheio de Ferrari atrás. Entendeu? E não sei o quê. Dormindo. Aí o cara se perde. Porque essa camada que tá aqui é esse muro que separa o que o cara realmente vai viver, entendeu? Mas esse é um dos compromissos que a gente tem, assim. Por isso que eu entrevisto amigos, por isso que eu entrevisto gente que realmente faz, né? Porque é esse tipo de coisa que a gente tem que deixar, esse tipo de exemplo que a gente tem que deixar e tentar varar essa bolha de um monte de gente que não faz. Que não faz o menor sentido, né? A gente precisa. É vergonhoso, cara. Os caras estão de sacanagem, Felipe. Sacanagem. Às vezes eu fico revoltado, mas é porque o negócio machuca mesmo, sabe? Eu vejo, por exemplo, empreendedores, a meninada, cara, as amigas das minhas filhas, assim, a Jojo trabalha no entretenimento. Eu fico vendo essa galera produzir, eu fico tão feliz, cara, sabe? De ver a prosperidade do Djonga, da Marina Sena, do João Vitor, que é um cara de BH que tem uma banda que chama Dom Pepo e hoje está trabalhando com Bárbara Soalheiro no Mesa e Cadeira. Muito massa. Sabe, eu fico vendo o João liderar a Mesa e Cadeira, cara. Eu falo, pô, esse cara não acreditou no Conta Carochinha, esse cara viveu a vida real. E hoje está com a Bárbara, que é uma mulher que eu admiro de um tanto. Que, aliás, você tem que conhecer ela, se você não já conhece. Não. Mineira, saiu de lá há um tempo, mas a Bárbara é uma potência, cara. O que ela faz e o que ela acredita. Uma boa pessoa para sentar nessa cadeira. E a gente que vive de verdade, né? A gente que faz, corre, que, né? Total. Irmão, como você acha, assim, que a tecnologia, ela tá aí para nos ajudar no sentido de eu tenho as minhas atividades, né? Nós temos as nossas atividades como empreendedores que somos, e o core nosso como atividade, né? No meu caso é a roupa, né? Enfim, como você acha que a gente usa essa ferramenta tecnológica para ajudar a liberar tempo para que a gente possa fazer a nossa atividade como empreendedor? O encaixe mais legal que tem é quando quem está do outro lado da mesa realmente entende a necessidade. Aí eu gosto de materializar isso em exemplos, né? Eu faço 3, 4 viagens por ano para trabalhar, captar as imagens que eu preciso para fazer os documentários. Eu sou remunerado por uma marca que coloca o dinheiro numa expedição, eu vou para a Antártida, rodo um documentário, volto, entrego o documentário para algum streaming ou canal de televisão. Esse é o meu trabalho, né? Aqui tem uma dinâmica financeira e de logística pesadíssima, né? Câmbio, a Antártica não paga em dólar, tem que pagar em não sei o quê, o câmbio tal, programar, registrar essas coisas, os pagamentos que tem que ser feitos no Brasil. De todos os participantes. De todos os participantes.
Imagina se essa engenharia tá organizada por quem está do outro lado, o tanto de tempo que sobra para eu treinar, por exemplo. Exato. Porque se eu não treino, Você não escala. eu não escalo. Né? Isso eu acho genial. Verdade. Quando a gente consegue ter ferramentas que facilitam a vida do empreendedor nesse nível, eu te juro por Deus, cara, de vez em quando eu tô treinando, que eu falo assim, nó, cara, o câmbio tá resolvido. E não fui eu que resolvi, foi uma empresa que resolveu para mim, sabe? Aí dá aquela sensação de, nó, velho, cara, que corro mais 20 mil quilômetros aqui, por causa de uma sensação, Felipe. Muito louco. É muito louco isso. Esse é o impacto positivo da tecnologia, quando a sensação te resolve a vida. Eu tenho um negócio também, assim, dessa coisa da viagem também, né? Quando você pega hoje as aplicações em AI, às vezes eu coloco e falo assim, vou pra Patagônia, cara, pô, sou louco pra ir pra Patagônia. Aí eu falo assim, ô Alex, meu chat GPT, ô Alex, beleza, mano? Deixa eu te falar aqui, velho, Patagônia, cara, me conta aí algumas coisas. E aí eu vou trocando essa ideia e tal, e de repente ali eu tenho roteiro, caminho, passagem e coisa que a gente demoraria, assim, nossa, muito tempo para fazer. Isso aí. Mas, e que eu não perco também a profundidade da coisa, que é a profundidade da pesquisa, do aprofundamento histórico ali na coisa, porque eu não vou só viajar, né? E eu tenho uma outra coisa também que eu sempre faço, dando o exemplo da Patagônia também, que eu tive lá, e eu sempre faço uma playlist. Em relativo de onde eu tô, de onde eu tô. Entendi. Do que eu tô sentindo e tal, e tô ali, Spotify e tal. Aí tem ali a minha playlist e tal, eu vou colocando as coisas, falo, não, deu esse sentimento agora, e eu volto com música de lá, eu pergunto às pessoas, mas que é o artista aí que tá bombando agora? Olha a tecnologia. E tal. Olha que coisa linda, né? Isso tudo por Imagina trás com disso CD, tudo que você vê. Imagina como não ia Por dar trás de certo. tudo que você viveu tem input tecnológico que algum ser humano teve a ideia, empreendeu e resolveu. Total. Essa é a parte boa, essa é a parte massa, essa é a parte que o mundo deveria ter sido direcionado e que a gente deveria ter sido treinado e educado para viver, né? Nessa tecnologia aí eu pulo, nado, jogo água em cima, Esse tipo de me coisa transbordo eu acredito. nela. Beleza, sou fãzão. Que é o que nos libera tempo para fazer o que a gente é bom Total, fazer. para treinar, para não ficar na montanha. Ô, gente, para fechar, a pergunta que não quer calar de um cara que já se ferrou a 10ª potência, quase morreu, depois foi ver a vida, né? E tem a coisa do não precisa morrer para ver Deus, então vocês podem aprender com a história dele, né? Não precisa ninguém ter burnout, né? Não precisa. Não precisa. E foi viver o seu sonho, a sua vida, escalou 7 cumes, né? Mais de 50 cumes. Fez o programa do Off, que foi muito massa, que foi onde eu conheci a história do Ziller. E agora tem um podcast que só entrevista gente incrível também, e que eu acompanho. Inclusive a entrevista que eu mais gostei foi da Tamara Klink, que é tipo assim... Ela é demais, né? Treta, fenômeno. Na sua visão, irmão, assim, qual que é o segredo assim, do crescimento? O que essas pessoas que crescem com consistência, com base, têm em comum, assim, na sua visão? Eu vou voltar a esse assunto que eu acho importante. Essas pessoas não acreditam em ficção científica. Por mais que nesse momento de crescimento elas ainda não tenham isso muito materializado. É uma coisa meio que no subconsciente. Mas todas as pessoas que eu conheço hoje, que são dessa geração entre 25 e 35 anos, que estão prosperando, e quando eu digo prosperar, não é ficar rico não, tá, Felipe? Prosperar é ter dignidade, é viver, é se divertir, é comer, é dormir, é ter uma vida do tamanho que essa pessoa escolhe. É sentir. Sentir, sabe? É se conectar com a vida, é a fruição mesmo da vida, né? Todas essas pessoas, por mais que não seja uma visão consciente, sabe? Assim, estou fazendo isso por causa disso, né? Elas têm essa característica, cara. Muito legal. E isso me encanta, sabe? De viver a vida real mesmo, de viver a vida no tempo certo, de não se incomodar com o que sabe, o outro pensa dela. Importantíssimo. Eu vejo importantíssimo.
Eu cito essa turma toda, a Joana, ela tem isso, assim, é claro que não é o tempo inteiro, é claro que somos suscetíveis a uma série de coisas, temos processo de autoconhecimento, mas eu fico vendo assim, ela fala, cara, não me interessa o que esse cara tem de opinião, o que essa pessoa tem de opinião, porque simplesmente não vai me afetar em nada. É só a opinião dela. Só a opinião dela. Uma mulher de 25 anos, a Marina de 29 anos, falar isso, sabe? Eu falo, caramba, eles descobriram algo antes de mim, né? Que lindo. Eu bato palma, cara. Bato palma. Eu não quero ser o tiozão que fica apontando o dedo para essa turma, sabe? Mas eu aponto o dedo para a nossa turma. E para uma turma que não entendeu que a gente tem que voltar para a vida real, cara. Vida real. O Instagram hoje é ficção científica. Não é nem ficção científica, porque ficção científica é massa, né? Interestelar, Inception, 2001 Odisseia no Espaço, adoro. Mas é uma loucura. Não é real. Não é real, não é real. E a gente se compara com o que não é real. Com o que não é real. Aí você matou. Então pronto, essa é a frase que tem que deixar para essa galera que quer crescer. Não se compare com o que não é real. Obrigado. Beijo. Brilha. Fechou?